Olá, pessoal, tudo bem? Aqui vão algumas explicações, então, para a primeira prova de máquinas térmicas e de fluxo. Eu vou ler com vocês as questões. Então, o estudante do segundo ano do curso técnico em eletromecânica do IFR estava se organizando para fazer a primeira prova da disciplina de máquinas térmicas e de fluxo. Para realizar a prova, ele decidiu preparar uma xícara de 300 gramas de café que estava inicialmente a 96 graus. Tendo em vista que o café estava muito quente para ser tomado, então o aluno decidiu colocar 50 gramas de água a 20 graus Celsius para reduzir a sua temperatura. Calcule qual vai ser a temperatura final da mistura. Considerem que o café possui propriedades similares às da água. Então, a gente fez alguns exercícios em relação a isso em sala de aula, e é uma mistura de dois líquidos, né? Então, vocês vão precisar achar a temperatura final da mistura dos dois líquidos. Lembrando que eles só estão trocando o calor sensível, né? Então, só está tendo uma variação de temperatura. A xícara de café a 96 graus, esse líquido a 96 graus, ele vai reduzir a sua temperatura e o que está a 20 graus vai subir. E, na verdade, vocês pegam as equações, como a gente fez em sala, e as duas equações para cada uma dos líquidos têm uma temperatura final que são comum, porque os líquidos vão estar misturados dentro da xícara de café. Então, considerando que o café, a xícara não troca calor com o meio ambiente e tal, é só a mistura dos líquidos mesmo. Segunda equação, a pergunta, então, determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para que um bloco de gelo de 1,5 gramas de massa, quilogramas de massa, inicialmente a menos 10 graus, seja aquecido até a temperatura de 10 graus. Então, ele vai, esse bloco de gelo ali primeiro vai absorver calor de menos 10 graus até 0 graus Celsius. Então, aqui tem uma variação de temperatura, calor sensível. Depois, esse bloco de gelo vai estar a 0 graus, ele vai ser gelo e ele vai ter que virar a 0 graus água. Então, tem uma parte de calor latente. E depois essa água que estava a 0 graus, ela vai ser aquecida até 10 graus Celsius. Tem mais uma parte de calor sensível. Então, são três parcelas de calor, de menos 10 a 0, de 0 gelo para 0 água, e de 0 água para 10 graus Celsius água. Então, vocês têm que calcular essas três parcelas e somar elas, e aí vocês conseguem calcular a quantidade de calor em quilocaloria do sistema como um todo. O pneu de um carro foi calibrado com pressão interna de 30 psi, libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 22 graus Celsius. Durante o movimento do carro, a temperatura subiu para 52 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente, libras-forças por polegada quadrada do pneu, considerando que não houve variação de seu volume. Então, é uma transformação isovolumétrica, considerando aqui, nesse caso, o ar ali dentro como um gás ideal. Então, aquelas transformações que a gente conversou em sala de aula também. Existe aquela a nossa equação, P1V1T1 igual P2V2T2, enfim, é só vocês mexerem nessa equação, cortar o que não vão utilizar e vocês conseguem achar qual que é a pressão, tendo em vista que essa pressão ela vai subindo. E, por fim, um gás é submetido a um processo sob pressão constante de 22 kPa e sofre um aumento de seu volume de 17 metros cúbicos para 32 metros cúbicos. Calcular a quantidade de trabalho realizada pelo gás, esboçar um gráfico do trabalho realizado pelo gás. Então, é uma pressão, uma transformação aqui, se vocês olharem, a pressão ela é constante, então existe lá aquela forma que a gente discutiu em aula para calcular a quantidade de trabalho realizado pelo gás. E depois disso, vocês vão esboçar um gráfico, então, com a pressão no eixo Y, o volume no eixo X, e vocês fazem lá o esboço do gráfico dessa transformação. Essa é a primeira prova. Qualquer dúvida, gente, se vocês tiverem alguma dúvida de interpretação ainda, vocês podem estar entrando em contato comigo via e-mail, que eu ajudo vocês. Aqui estão os dados, então, o calor específico do gelo, da água e o calor latente de fusão do gelo, e existe aqui algumas fórmulas para ajudar vocês. Beleza?